Boa noite, irmãos. Graça e paz. Hoje vamos estar falando de um tema especial na nossa confissão, capítulo 17, onde nós falaremos da perseverança dos santos. O futuro, ele é um pouco incerto. Há de concordar que o futuro é incerto. Será que nós conseguimos garantir daqui 10 anos que estaremos no mesmo emprego? Na mesma casa? Será que estaremos na mesma escola? Então, como podemos garantir que manteremos nossa fé no Senhor? Principalmente sabendo que podemos ter crises de fé ou semelhantes pela frente? O que nos ajuda a afirmar isso é que Deus, quem afirma que iremos crer, que iremos perseverar. Luiz Berkoff define a perseverança dos santos como: os crentes cairiam se fossem deixados por si mesmos. Estritamente falando, não é o homem, mas é Deus quem persevera, o faz perseverar. Perseverança é aquela operação contínua do Espírito Santo no crente, pela qual a obra da graça divina, que é começada no coração, é continuada e levada à consumação. Então, o que o capítulo 17 vai nos falar? Ela apresenta uma visão robusta da perseverança dos santos, equilibrando segurança divina com responsabilidade humana. E dividiríamos em 3 sessões. A sessão 1 afirma a certeza da segurança dos eleitos. A sessão 2 fundamenta essa certeza em Deus, não no homem. E a sessão 3 confirma as lutas reais dos crentes, mas mantém que tais quedas não anulam a obra de Deus. Essa doutrina, por fim, também nos oferece conforto, apontando para a fidelidade de Deus como a âncora de sua salvação eterna. A seção 1 diz o seguinte: os que Deus aceitou em seu bem-amado, os que ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem cair do estado de graça, nem total, nem finalmente, mas com toda a certeza hão de perseverar nesse estado até o fim, e estarão eternamente salvos. Quando nós passamos pela história da igreja, nós vemos algumas tendências que a igreja teve em acreditar em como se dava a salvação. Vocês conseguem citar alguns meios que a igreja entendia ao longo da história, ou definia, independente de como se dava? Vocês lembram de algumas coisas? O que a igreja falava, como a pessoa era salva, como ela poderia ser salva, como ela se manteria salva ou não? Isso. A igreja, durante a história, levantou grandes discussões sobre a perda ou não da salvação. Em certos momentos, se tinha ideias diversas que foram se alterando durante a história. Por exemplo, em um certo período de tempo, o batismo, como meio de salvação, ser batizado como meio de salvação, eles entendiam o quê? É melhor se batizar no fim da vida. Por quê? Se o batismo ele lava os meus pecados, eu me batizando no fim da minha vida, então não vou ter tempo para pecar e perder a minha salvação. É mais prático, não tem erro de cair. Então, eles, em vez de batizarem quando eles creram, ou no caso que acontece hoje dos bebês, se batizavam no fim da vida para não cair em pecado. Temos também quando acreditavam nos atos de penitência. Eu vou dar uma ajudinha para a salvação. Eu vou pagar a indulgência, ou eu vou me flagelar pelos meus pecados. Eu vou dar aquele famoso ajuda ao Senhor. Sim. O homem sempre tentando usurpar o lugar de Deus, nesse sentido. Mas aí vem a reforma e nos relembra as doutrinas já defendidas pelos pais da igreja. Então, durante toda a história da igreja, teve essas discussões sobre a perseverança, sobre como se dava a salvação. E um período complexo, a reforma veio e relembrou. Não, peraí, não é assim que nós entendemos. Se entende dessa forma. Essa seção estabelece o que é a doutrina da perseverança dos santos, afirmando que aqueles que Deus escolheu, chamou, ele os santificou,
permanecendo em graça até a salvação final, por causa do poder e fidelidade divina. Mas também tem algo que essa doutrina não significa, que é que os crentes nunca pecarão. Nós iremos pecar, ou que nós estaremos imunes a quedas temporárias. Pelo contrário, nós pecamos, nós caímos, mas é Deus quem nos preservará em sua graça. E falando em Deus, o que será que Deus tem feito por nós então? Uma maneira de pensar acerca da nossa própria perseverança em nossa peregrinação é lembrar quem somos. Nós somos pessoas aceitas em Cristo, o Filho amado de Deus. Em suma, nós somos pessoas por quem o Deus Trino tem feito grandes coisas. Se Deus tem feito tanto por nós, Ele nos enviou Jesus, o Espírito Santo também Ele nos enviou. Não dará a Ele tudo o que precisamos para correr essa corrida, para terminar a jornada, para ganhar a coroa? Se Ele deu seu Filho mais precioso, seu único Filho, para morrer por nós, será que Ele não nos consideraria, não nos daria o privilégio de perseverar até o fim? E Filipenses 1,6 diz o seguinte: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Dessa forma, nós criamos uma identidade para o cristão. A primeira é que nós somos aceitos por Deus em Cristo. A segunda, vamos abrir em João 10. João 10, a partir do 24 até o 30. João 10, 24 ao 30. Amém? Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhes Jesus: já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Então, primeiro ponto aqui que a gente vê que nós somos aceitos, somos filhos de Deus através de Cristo. O segundo é que nós somos ovelhas que pertencemos a Cristo e ao Pai. E o Pai, Ele é mais poderoso que tudo. Nós entendemos que o Pai é soberano sobre todas as coisas, tem poder sobre todas as coisas. Ele governa sobre todas as coisas. Da mão do Pai, nós não podemos ser retirados. Em terceiro ponto, nós não criamos expectativas. Expectativas podem causar algumas coisas em nós, se elas não forem alcançadas. O que vocês acham que alcança? O que acontece quando a gente tem uma expectativa e não é alcançada? Frustração. Não sei se vocês lembram, na Copa de 2022, chegou um certo momento que a seleção estava bem, nós chegamos com expectativa, vai pegar a Croácia. Croácia é mamão com açúcar. E todo mundo criando aquela expectativa, e o Hexa vem dessa vez. E o problema foi o quê? Nós não esperávamos e nos frustramos. Porque criamos expectativas em algo que era incerto. E o que muda? Através de Cristo, nós temos convicção. Nós conseguimos ter certeza que o Deus que começou há de terminar a boa obra. Então Deus tem nos preservado. Mas o que Ele também irá fazer? A confissão diz que nós não podemos decair do estado de graça, nem total, nem finalmente. O que a gente quer dizer quando decair total? Quer dizer que nós não podemos perder a graça de maneira nenhuma, 100%. Nós vamos ter momentos que vão ter crise de fé, nós vamos ter momentos de dificuldade, mas nós não caímos da graça finalmente. Nós sempre vai ter um resquício em nós. E esse era o caso completamente. E, finalmente, também, nós não caímos em que sentido? Nós podemos ter quedas temporárias, mas a salvação final está garantida. Então, eu posso ter uma vida mais, entre aspas, tranquila no processo de santificação. Eu posso passar pelo processo de santificação numa vida mais, entre aspas, fácil. Mas se eu tenho quedas, isso não quer dizer que eu vou perder
essa salvação, essa graça. Quer dizer que lá no final, a coroa nos será dada. Lá no fim, nós podemos esperar que o Senhor nos resgatará. Romanos 8. Hã? Quem nos separará do amor de Deus? Todo cristão sabe que nós iremos tropeçar. E alguns descobriram do modo mais amargo que se negligenciarmos a palavra de Deus em nossa caminhada, sairemos do caminho. Muitas vezes, quando nós nos esquecemos da palavra, nós estamos achando que nós somos autossuficientes, nós não oramos, nós não lemos a palavra de Deus, nós não percebemos e estamos distantes do Senhor. Caímos em pecados com consequências mais graves, consequências mais brandas, mas caímos em pecado. Nos esfriamos espiritualmente. Não somente somos preservados pela graça de Deus, mas também devemos perseverar até o fim. O que Pedro nos ensina? Procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Então, nós devemos procurar nos santificar. Nós entendemos que o processo de salvação é monergista. Quer dizer que Deus atua no homem no processo de salvação. Mas apenas na santificação nós fazemos algo. Deus atua em nós, Ele nos dá tanto querer quanto realizar, mas nós praticamos obedecendo a Tua palavra, lendo, orando, estando em comunhão com os irmãos na igreja. As pessoas que nascem de novo irão se alimentar do leite da palavra de Deus. Elas irão amadurecer para viver em humildade, em humilde dependência do Espírito de Cristo. Nós temos que deixar algo claro, afinal. Embora a Bíblia não nos ensine a existência de um cristão carnal, ela nos adverte que uma pessoa pode confessar a Cristo falsamente e, consequentemente, vir a se apartar. E o que a gente tem que fazer em relação a isso? Nós precisamos convocar os cristãos mundanos de hoje a confiar em Cristo e se arrepender de seus pecados. Nosso papel como igreja é levar o evangelho do Senhor para mostrar que essas pessoas devem mudar. Elas devem confessar Cristo de todo o seu coração, na sua mente, não apenas de boca para fora. Muitas vezes, já aconteceu comigo várias vezes, acredito que com vocês também. Vemos ao domingo no culto, muitas vezes cantamos da boca para fora, oramos da boca para fora. Isso porque nós negligenciamos uma vida saudável em casa com o Senhor, lendo a palavra, orando, nos preparando para cultuar o Senhor. A santificação aqui é o processo inicial e contínuo pelo qual o Espírito separa os crentes para Deus. Nós nos tornamos santos, separados pelo Senhor. A perseverança na santificação é essencial para aqueles que serão eternamente salvos. Então, sigamos a Jesus pelo caminho difícil da obediência. Obedecer a palavra muitas vezes vai ser difícil, porque é muito mais fácil a gente cair no pecado. Uma besteirinha aqui, um negocinho ali, uma risadinha a mais aqui em algo que eu não deveria. É muito fácil. Você está no meio de pessoas no seu serviço, nós acabamos rindo, falando algumas coisas que não deveríamos. E isso compromete o nosso testemunho. Então, nós devemos seguir o caminho de obediência, que vai ser árduo, e evitar o caminho fácil do pecado. Voltemos para Cristo quando vacilarmos, lembrando o Senhor em nossas orações, que por seu poder, Ele pode nos guardar de cair total e definitivamente do pecado. Afinal, é por meio da confiança em Cristo, nos asseguram as Escrituras, que obteremos o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Então, essa sessão vem dizer que nós temos garantia no Senhor. Nós podemos confiar na promessa do Senhor que aquele que é fiel, aquele que começou a boa obra, ele irá terminar. Chegamos então na sessão 2. O que essa sessão diz? Essa perseverança dos santos não depende do próprio livre-arbítrio deles, mas da imutabilidade do decreto da eleição, procedente do livre e imutável amor de Deus Pai, da eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo, da permanência do Espírito e da semente de Deus neles, e da natureza do pacto da graça. De todas essas coisas vem a sua certeza e infalibilidade. Então nós vimos que Deus nos faz perseverar. Mas como então nós perseveramos? O amor de Deus, ele é eterno. Também nos lembra que
é um Deus trino. O Pai, o Filho e o Espírito Santo atuam na nossa perseverança, na nossa santificação. Toda a história, na criação, na salvação, na santificação, nós vemos a Trindade operando no meio de nós. Cada um com seu determinado papel, fazendo o seu papel, um Deus trino que atua em nós. A nossa esperança, portanto, depende do amor do Pai, bem como da eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo. Em outras palavras, a nossa permanência na fé cristã repousa no sacrifício de Cristo. Uma vez por todas, nosso pecado e sua intercessão continua pelo nosso bem. Então, Cristo morreu, ressuscitou, subiu aos céus e intercede por nós diante do Pai. Ele é o nosso advogado fiel. Então, nós perseveramos porque Cristo intercede por nós à direita do Pai. Os cristãos devem permanecer firmes em sua busca a Deus, mesmo em face de obstáculos incômodos. Entretanto, essa constância de nossa parte não depende simplesmente de uma decisão de nossa própria vontade. Ou seja, não depende de mim, ela depende de Deus, da vontade do Senhor. Nós perseveramos porque Deus decretou imutavelmente que somos dele. Ele imutavelmente nos escolheu. Essa é a decisão do Senhor. Então, é no Senhor, a escolha do Senhor. Não sei como, não sei por que eu fui escolhido, não sei por que você foi escolhido. Não tem mérito em mim, não há mérito em você, mas na vontade do Senhor, ele nos perseverou, nos chamou, nos salvou, nos santificou. O Senhor conhece os que lhe pertencem, conforme de 2 Timóteo 2. Então, vem do amor do Pai. Segundo, por causa da morte de Cristo. E mais importante, porque ele ressuscitou e ascendeu, que Paulo nos diz, Romanos 8, nada poderá nos separar do amor de Deus. Somos mais que vencedores. Nem morte, nem demônios, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando nós cantamos, nada vai me separar, quem nos separará? Temos que cantar isso com fé, com verdade no coração, não apenas de boca para fora, mas com aquela certeza que é no Senhor que está segura a nossa salvação. Por fim, eu falei que o Pai, o Filho e o Espírito agem. Então, vemos o papel do Espírito. O Espírito nos ajuda a perseverar porque ele nos guarda de viver na prática do pecado. O Espírito habita em nós e com essa semente que Deus plantou em nós, não podemos ser perdidos. Então, nós somos selados pelo Espírito Santo do Senhor. Ele é o penhor da nossa herança. Nós, diante do Senhor, o que nos separará dos que não são salvos é que nós somos selados pelo Espírito Santo. E quando nós entendemos a questão do selo, durante a palavra de Deus, na época do Império Romano, e outros para trás também, quando tinha um selo, se esse selo fosse violado, não valia de nada. Então, o selo real, ele tinha que ser guardado para dar veracidade àquilo que estava escrito. E isso acontece com nós. Essa imagem que Paulo usa, que João usa e outros demais, para explicar o selo do Espírito Santo. Nós somos selados porque quando Cristo voltar, nós seremos identificados pelo selo do Espírito. E tudo isso dá origem a uma certeza, até mesmo uma infalibilidade de conhecimento de que o povo de Deus nunca irá apostatar. Nós temos que ler grandes promessas da Bíblia no contexto desse decreto eterno, dessa salvação, dessa aliança eterna. Quando lemos João 10, 28, igual lemos aqui, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Onde Jesus diz, eu lhes dou onde 2 Tessalonicenses diz, o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Também é assim que devemos ler passagens como 1 João 2,19, onde nos lembra o que realmente significa alguém deixar a igreja de Cristo. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, nós perseveramos pela ação do Pai, do Filho, do Espírito em nossas vidas. E chegamos à base dessa perseverança. A base é que ela não é uma vontade minha, não é vontade do Paulo, não é vontade da Roseli, mas decorre da imutabilidade do decreto da eleição. Este decreto é estabelecido pelo amor de Deus, pela obra redentora de Cristo e pela habitação permanente do Espírito Santo.
A aliança da graça confirma que Deus sustentará os seus escolhidos até o fim. Jesus intercede por nós continuamente. Hebreus 7:25 nos assegura disso, assegurando que nossa redenção não seja frustrada. Além disso, falamos que o Espírito Santo sela os crentes, garantindo a redenção final. A base da perseverança é totalmente divina. Deus é fiel para cumprir as promessas e completar a salvação dos seus escolhidos. Assim, a certeza é fundamentada na fidelidade de Deus e não em nossa capacidade. Deuteronômio 28, Deus coloca duas possibilidades para o homem. Em Deuteronômio 28, ele fala o que aconteceria com o homem se ele fosse obediente e se ele fosse desobediente. As bênçãos e as maldições. O que aconteceria se o homem obedecesse ou não à lei do Senhor. E no decorrer da revelação bíblica, quando chega no exílio, mais ali em Jeremias, Ezequiel, Deus nos traz uma noção, ele abre mais a nossa mente em que sentido? Nós temos um coração duro demais e com isso ele trocará o nosso coração. Tirará um coração de pedra e colocará um coração de carne. Por quê? Assim o povo amaria a lei do Senhor. A perseverança dos santos não é algo vazio. Não é Deus me puxando pela cabeça, pelo braço e me forçando a fazer algo que eu não quero. Deus não é um carrasco nesse sentido. A verdade é que o coração de carne traz uma mudança tão profunda no nosso ser que, progressivamente, com o trabalho do Espírito Santo em nosso coração, nós aprendemos a amar profundamente o reino. E com isso conseguimos, pelo agir de Deus, perseverar no caminho de santificação. Então, eu não venho aqui na igreja porque eu sou legalzinho, porque Deus me mandou estar aqui, beleza? Não, porque aos poucos o Espírito Santo, domingo após domingo, terça após terça, dia após dia, ele trabalha em nosso coração para entendermos e amarmos o reino do Senhor. Podemos, então, resumir os fundamentos da perseverança da seguinte maneira. Primeiro, não está fundamentada na livre escolha humana. Segundo, o decreto da eleição é imutável. Terceiro, o amor divino é imutável. Quarto, a obra de Cristo é eficaz, é completa. Ela começou e terminou, e o já e o ainda não. Ela vai terminar quando ele morreu, ressuscitou e vai nos buscar. Vai terminar finalmente quando ele voltar e nos levar. E por último, a presença do Espírito Santo. Então, não é uma escolha nossa, é decreto de eleição, o amor do Pai, a obra de Cristo e a presença do Espírito Santo. E com isso, chegamos à seção 3. Eles, porém, pelas tentações de Satanás e do mundo, pelo predomínio da corrupção restante neles e pela negligência dos meios de sua preservação, podem cair em graves pecados e, por algum tempo, continuar neles. Incorrem, assim, no desagrado de Deus, entristecem o seu Santo Espírito. E, em alguma medida, vêm a ser privados de suas graças e confortos. Têm o coração endurecido e a consciência ferida. Prejudicam e escandalizam os outros e atraem sobre si juízos temporais. Algumas pessoas desertam das fileiras da igreja, abandonam a fé, porque elas nunca tiveram o coração realmente aberto para o Senhor. Essa é a tese do parágrafo 3, da seção 3. Realmente há tentações de Satanás, do mundo. Nossos corações são pecaminosos. Embora os santos perseverem até o fim, podemos cair em graves pecados. Permanecer neles por um tempo. Resultado da fraqueza da carne, das tentações do mundo, das ciladas de Satanás. Quando caem, os crentes sofrem consequências dolorosas, como perda da paz interior, a disciplina de Deus e vergonha diante dos outros. Quais exemplos bíblicos nós podemos citar de homens, mulheres que caíram em pecado, permaneceram por um tempo, depois foram restaurados pelo Senhor? E com isso passaram vergonhas e outras coisas. Que exemplos bíblicos nós podemos dar? São muitos, né? Mas quais alguns principais podemos citar? O que vocês lembram da história? Davi. Quem? Salomão. Quem mais?
Saul, é, é, em partes. Quem mais? Sansão. Quem mais? A gente está olhando só para o Velho Testamento. Pedro. Pedro foi um exemplo. Jonas. Talvez vejamos isso nos piores momentos de Pedro. Jesus o advertiu da tentação que se aproximava. Pedro, antes de cantar o galo, você me negará 3 vezes. Mas Pedro ainda caiu sob o feitiço de uma turba de incrédulos num palácio e o coração dele sucumbiu sob o medo da perseguição. Isso acontece direto com a gente. Muitas vezes, no meio que a gente está, isso pode acontecer tão fácil, com medo do que as pessoas vão falar, do que elas vão achar. A gente aceita fazer um errinho aqui, negligencia um papel como crente que nós devemos ter ali, com medo da opinião alheia. Pedro caiu em grave pecado em meio a uma intensa batalha espiritual. Mas também é verdade que ele tinha negligenciado um importante meio para a sua própria preservação. Um pouco antes, Jesus diz o quê? Que eles orassem e vigiassem. Quando nós não oramos e não vigiamos, nós caímos nas tentações. Porém, Pedro primeiro negou o perigo e depois o sono tomou conta dele. Eles não se importaram, caíram em sono, não oraram, não vigiaram. Mas há algo mais que podemos aprender com Pedro. Embora tenha caído, ele foi posto de pé. Ele pecou, mas foi restaurado. Outro caso semelhante, muito conhecido, é do rei Davi. Como o Salmo 51 testifica. Davi também caiu em pecado. Ele abraçou seu pecado completa e deliberadamente, e por um período mais longo do que o que fez Pedro. As consequências do pecado de Davi também foram mais severas. Davi pecou. Um herói de guerra, ele mandou matar um herói de guerra. Primeiro ele coabitou com a esposa de um herói de guerra, de um amigo. Ele a engravidou. E depois mandou que matassem esse amigo, botasse ele na linha de frente para morrer. E quando o pecado dele foi revelado, ele sofreu tanto, ele perdeu o filho desse momento, desse pecado. Entre outras coisas. Esse é um ponto que devemos reconhecer. Há consequências para os nossos pecados. Uma consequência para um cristão é que entristecemos o Espírito de Deus. Um outro custo de não se arrepender do pecado é uma perda de conforto, um sentimento de utilidade e atratividade diminuída como um cristão. Citou aqui no domingo, na escola bíblica, nas respostas, muitas vezes o pecado faz isso com a gente se afasta do Senhor, nós, por medo, por vergonha, nós acabamos nos afastando do Senhor, negligenciamos a palavra, a oração, a confissão de pecados, e isso traz problemas para a nossa vida. Vamos abrir o Salmo 51, só para a gente entender alguns desses problemas? Salmo 51, a partir do 8. Amém? Vamos ler numa só voz? No 3, 51, de 8 a 12. 3. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Isso acaba acontecendo com a gente muitas vezes. O pecado faz doer tão pesado dentro do nosso coração, do nosso corpo, que muitas vezes temos dores nos ossos, na mente, uma dor profunda que só vai ser diminuída com a graça do Senhor. Muitas vezes o nosso coração se distancia das verdades da palavra, nesses momentos. E com isso nós ficamos tristes, não sabemos para onde ir, perdemos a esperança. Mas a palavra nos chama a orar ao Senhor, a confessar os nossos pecados e nos colocar diante do Senhor com um coração humilde. Isso traz alguns outros problemas também. O
que ocorre com a impenitência também ocorre com os atos e pensamentos que provêm da incredulidade. Ela nos leva a ter corações endurecidos e depois ao pecado que fere a nossa própria consciência, nos levando a sofrer por nossa própria tolice e pecado. Por exemplo, minha esposa vai e me fala, não faz isso. Eu vou lá e faço, e dá errado, e eu fico me martirizando por algo, nossa, por que eu fiz isso? Ela me avisou. E a palavra de Deus nos adverte para não cairmos nas tentações. E quando caímos em tentações, isso vai mexendo com a gente, vai remoendo. Porque nós somos tolos, nós erramos com o Senhor. Mas tem algo que é ainda pior. O nosso tropeço, muitas vezes, prejudica e escandaliza outros. O meu pecado aqui na igreja, o meu pecado lá no meu serviço, na minha casa, escandaliza as pessoas que estão próximas de mim. Elas vão ver, ué, mas ele é crente e está fazendo isso? Ele é crente e não está fazendo isso? Aqui na igreja, nossa, ele é um oficial, ele está dando esse mole. O pastor está fazendo isso. O presbítero está fazendo isso. O membro que toca aqui no louvor está errando nisso. Não é possível. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que fazemos. Podemos ter certeza de que isso irá trair sobre nós juízos temporais. Seja no emprego, eu posso perder o meu emprego, pela negligência com o trabalho. Na igreja eu posso ser disciplinado, entre outras coisas. Seremos julgados e disciplinados por nosso Senhor para não sermos condenados com o mundo. Embora os santos perseverem até a salvação final, eles não estão isentos de quedas graves devido a tentativas, pecados remanescentes e negligência espiritual. Vou ler um devocional que tem aqui na minha Bíblia, sobre Daniel 10. Ele diz o seguinte, que está falando do contexto, Deus revelando a Daniel que é o Cristo pré-encarnado, sendo revelado a Daniel aqui que o governo se passaria dos medo-persas para a Grécia. A guerra espiritual é real, muito embora ocorra fora do alcance das vistas humanas. Os crentes estão no campo de batalha. O que Jó sofreu, por exemplo, foi consequência do desafio feito por Deus a Satanás. É imperativo, portanto, que vistamos toda a armadura que Deus nos deu, porque não lutamos contra inimigos terrenos. No entanto, a vitória está assegurada, porque a batalha é do Senhor. O fato também é que o príncipe da Grécia veio em seguida ao príncipe da Pérsia. É um lembrete para nunca baixarmos a guarda na guerra espiritual. A vitória em uma batalha não faz o inimigo seguinte desistir. O pecado não tem domínio sobre nós, mas devemos resistir a todas as tentações sempre que surgirem. Então, reino após reino, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, o povo de Deus se livrava de um, vinha um inimigo trazendo o outro. Claro, com fugiu a palavra, permissão do Senhor. Mas nós temos que estar preparados. Não é porque eu venci uma guerra aqui, um pecado aqui, um problema, que eu posso, beleza, agora eu posso viver minha vida nem aí de novo. Não, pelo contrário, eu vou me santificar, eu vou orar, eu vou ler a palavra do Senhor, eu vou vir à igreja, eu vou cantar, ouvir a palavra do Senhor com os irmãos. Então nós devemos nos preparar. E com isso, eu e meus amigos, a gente estava conversando no domingo, que pós o culto, a gente foi no aniversário, a gente falando sobre algumas coisas, como é que estava o mundo e etc. E a gente percebe que as coisas não estão fáceis. Tempos de paz aquele ditado faz que a gente se torne fraco. Você vê lá na Nigéria, cristãos sofrendo, sendo perseguidos. E aqui a gente está no bem bom ainda. Nós podemos falar abertamente do Senhor. Nós podemos vir à igreja. E muitas vezes nós negligenciamos esse privilégio. Enquanto lá eles estão morrendo porque confessam ao Senhor. Temos de entender, portanto, que a perseverança final não nos isenta de tropeços durante a caminhada. Seja esfriamento, seja crises de fé, pecados e suas consequências. Porém, devemos ficar atentos às causas de tropeço. E essas causas são Satanás, o mundo, nossa natureza pecaminosa, a negligência com as práticas espirituais. Isso não é brincadeira. Satanás não está brincando, o mundo não está brincando. Sempre que a gente der a mão, o mundo quer o braço, e assim por diante. E para concluir, o ensino sobre a perseverança dos santos traz grande conforto aos crentes, pois reafirma que a salvação é obra de Deus, não do homem. A segurança não está baseada na nossa fidelidade, mas na fidelidade do Senhor.
Esse ensino também nos exorta a vigiar contra o pecado e buscar sempre a santidade. A doutrina da perseverança nos encoraja a confiar em Cristo, sabendo que aquele que começou a boa obra há de terminar. Devemos responder a essa doutrina com gratidão, humildade, compromisso e perseverança, sabendo que Deus nos sustentará até o fim. Alguma dúvida? Um comentário? Vamos orar então? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse privilégio de estarmos aqui em Tua casa, ouvindo sobre as Tuas doutrinas, sobre a Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos ajudou a ter esse tempo para que estar ouvindo a Tua palavra. Abençoe a vida de cada um de nós, abra os nossos corações, nos ajude a entender os Teus ensinamentos, nos dê um coração humilde, piedoso, que quer declarar o Seu reino aonde formos, Pai, para mostrar a diferença que o Senhor faz em nossa vida. Nos ajude a perseverar, nos santifique, nos ajude a entender que devemos buscar o Senhor dia e noite, dia após dia. Por isso que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém.